Olá pessoal, tudo bem? Gente, meu nome é Robert. Eu vim aqui falar para vocês sobre mordomia e família, tá bom? É o tema da nossa lição 3, tá bom? Nossa lição 3 que tem por textuário Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz o seguinte: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a frase de Josué mediante ao povo, um posicionamento que ele tomou. Tá bom? Então a gente vai seguir essa linha nesse texto. Amém? Vamos orar para a gente iniciar? Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, Deus, por esse momento, quero te agradecer por essa tecnologia, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer. Deus, que nós venhamos guardar a sua palavra no nosso coração para não pecar contra ti. É isso que nós queremos, Deus, agradar a ti, ser ótimos e excelentes mordomos, começando pela nossa família. Nos abençoa, fique à vontade, Deus, no meio de nós. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje nós vamos trabalhar nessa linha mordomia e a família. Hoje o nosso texto base é Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22. Vamos ler? Esposa, obedeça ao seu marido, como vocês obedecem ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Bem, tem mais um versículo aí dentro da nossa lição, que é o versículo 33, ainda dentro do capítulo 5 de Efésios. Vamos ler? Mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Amém, gente? Gente, esse é um texto que hoje em dia se dá muito conflito, né? Gente, a sociedade tem imposto outros tipos de padrão, né? Que a gente mesmo, como cristãos, como pessoas que servem a Deus, sabe que está totalmente diferente da Bíblia. E hoje nós vamos trabalhar nesse caminho, tá bom? Tem mais um texto que, antes de tudo, eu quero começar ele com vocês. Ele está lá em Gênesis, tá bom? Então, lá em Gênesis 2, no versículo 18, vai dizer o seguinte: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Pessoal, só para deixar claro, eu estou usando a versão atualizada, tá bom? Porque eu identifiquei lá na classe que a maioria dos adolescentes tem a Bíblia na linguagem de hoje, né? Então, estou usando a linguagem de hoje, tá bom? Vamos prosseguir. Nesse texto de Gênesis, eu consigo identificar algo tão lindo e um presente tão maravilhoso, que olha o que Deus diz: não é bom que o homem esteja só. E o que ele diz que vai fazer para ele? Uma mulher idônea, uma companheira, né? A partir daí vai nascer o quê? Vai nascer a família. E eu achei legal que na introdução do nosso texto, eu marquei aqui, diz o seguinte: a instituição mais forte na Terra para impedir o avanço da deterioração do casamento é a família e a igreja. Tá bom? Então, vamos lá, gente. O que a gente precisa entender? Qual é a base da nossa sociedade? É a família. O que é uma família? Pai, mamãe e um filho. Hoje, vocês estão na condição de quê? De filho. Então, o que o filho faz? O filho cuida da mãe, o filho cuida do pai, o filho é companheiro, o filho conversa. Assim, vocês como família vão crescer. O dever de vocês como mordomo, nesse momento, como adolescente, é cuidar do lar aonde vocês moram. Porque aí, hoje, vocês plantam e futuramente vocês vão colher isso aonde? No lar de vocês, né? Hoje a gente passa por um conflito social
que quem cresce, quem não conhece, não vive a palavra de Deus, aquela pessoa que não conhece a palavra, o que ela aprende hoje na sociedade? Que uma mulher, ela pode criar o filho sozinha, que um homem, ele pode criar o filho sozinho. Não é que não possa, não é que Deus não tenha dado essa sabedoria. Mas se Deus disse que é bom que o homem e a mulher vivam junto, para quê? Para que essa instituição cresça, se multiplique e que essa criança cresça com o quê? Com duas referências, que é uma referência masculina e uma referência feminina, cada um com as suas características. Tá bom? Então, quando a gente lidar hoje com a sociedade é muito difícil, porque eu também vejo Netflix, eu também vejo televisão, e toda hora a televisão joga uma situação aqui, outra ali, que de acordo com o tempo a gente começa a ver aquilo na televisão e a gente vai aceitando, não querendo aceitar, mas por ver muitas das vezes, infelizmente isso acontece. Então, a gente hoje vai voltar aqui para a lição e vai ver como nós devemos começar a construir o nosso lar mediante aquilo que Deus nos ensinou, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto diz o seguinte: somos mordomos da instituição da família. Então nós, como mordomos, nós já aprendemos o que é mordomo, o que é mordomia. Nós devemos o quê? Cuidar, ter zelo, administrar. Você ora pelo seu pai, você ora pela sua mãe, você cuida do seu irmão, enfim, do parente que cuida de você. Você tem esse zelo? Então nós temos que ter esse zelo. E tem dentro desse primeiro tópico aqui, ele diz o seguinte: a proteção e a preservação da família. Isso é um dever seu. Se hoje você aprendeu a orar, se você hoje lê a Bíblia, se você hoje tem um conhecimento, faça isso. Peça para Deus mudar o coração daquele que não conhece a Deus. Bom, então vamos ao próximo ponto. A família como muralha moral e espiritual contra as degenerações sociais. Tá bom? São muitos elementos corruptores que agem contra a família. Né? Então, olha só, existe muita coisa, como eu já disse com você, já disse para vocês, existe muita coisa que a gente é bombardeado no nosso dia e a gente sofre com isso. Ainda dentro do tópico 1, né, na parte 3 da página 44, a gente vai falar sobre a família como sendo a célula máter da sociedade, onde o homem nasce, vive e morre. Eu quero ler um texto com vocês para a gente poder dar continuidade, que é o texto, no caso da leitura diária de segunda-feira, Hebreus 13:4, tá bom? Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério, tá bom? Então, a Bíblia diz que nós devemos ser o quê? Fiel ao nosso cônjuge, nós devemos cuidar. Então, nós temos que desenvolver o hábito do quê? Da fidelidade. Dentro desse texto, nós devemos ser fiel. Isso Deus vai cobrar da gente. Cuidar, como a gente leu, não esquecendo do texto de Efésios. Tá bom? Que nós devemos cuidar da nossa esposa, maridos, como Cristo cuidou e amou da igreja. E que as mulheres também devem respeitar o marido, assim como ela respeita o Senhor. Tá bom? Então vamos continuar? Agora nós vamos entrar no tópico 2. O tópico 2 é a mordomia dos deveres conjugais. A mordomia cristã para a família requer que os seus membros conheçam a responsabilidade de cada um deles. Olha como nós vamos crescer familiarmente. Você como filho, qual é o seu dever como filho? Você hoje, como um adolescente, lembro eu na minha adolescência que eu tinha o dever acordar, arrumar minha cama, arrumar o meu quarto, né? E ainda tinha uma tarefa de casa que geralmente era lavar o banheiro, lavar a varanda, enfim. Isso faz o quê? Faz parte dentro aqui do nosso primeiro tópico. Você como mordomo, você quer ajudar os seus pais.
Isso vocês também estão honrando a Deus, você está dando testemunho para aquele que está dentro do seu lar, se ainda tiver alguém assim, que não aceitou Jesus. Então você precisa ser fiel até naquilo que é proposto dentro de casa. Cada um tem o seu dever, tá bom? Essa é a introdução do tópico 2 e nós vamos agora para a segunda parte, administrando as responsabilidades conjugais. É o primeiro tópico, tá? A vida conjugal deve apoiar-se no amor. Dentro desse tópico aqui, da mordomia dos deveres conjugais, né? E a gente leu aí em Hebreus, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês pensem nessa pergunta. Quem é a referência de família para vocês? Isso eu sei que é algo muito aberto. Não quero ser polêmico, não quero levar esse assunto de uma forma pesada. Por que eu estou perguntando isso para vocês? Eu vou dar um exemplo claro, né, para poder descontrair. Eu tenho um Instagram e eu sigo o Marcos Mion. Eu acho legal como ele lidar com a família dele. Estou falando pelo que eu vejo em um vídeo, o que ele posta com os filhos dele. Acredito que vocês também devem seguir, devem conhecer, enfim, a forma que ele trata a família dele. Então, ele na nossa sociedade hoje, ele se tornou o quê? Uma referência familiar, né? Na nossa igreja, eu, Robert e a minha esposa, temos nossas referências. Nós temos amigos que são casados, têm filhos, temos amigos também que são casados e não têm filho, mas que se tornam referência no dia a dia. Eu tiro como lição isso para a minha vida. E vocês, como adolescentes, a partir de hoje, ou se ainda não começaram, se já começaram, vocês precisam ter isso em mente. Quem é a referência para vocês familiar? É o pai? A mãe de vocês? Ah, como é que o pai... O mais real que você vai ter é aquele que está dentro da sua casa. Aquilo é a realidade. O que você vê fora, o que você vê, quem acompanha o Marcos Mion, você não sabe qual é a realidade dele. Ali, concorda que é só um momento de felicidade? Só rindo. Isso sempre é real? Não, não é real. Não é real. Infelizmente, ou felizmente, não é real, né? Então nós temos que entender isso, que nós vamos passar por dificuldade, que nós vamos passar por luta, que nós vamos ter desentendimento, que nós vamos ter opinião contrária um do outro. Mas a gente tem que ter o quê? Sabedoria, discernimento em Deus para poder contornar essa situação. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui bem legal. Eu e a Carol, um dia a gente estava em casa, um casal de colega nosso chamou a gente para poder visitá-la, a gente foi lá. Quando a gente chegou lá, eles chamaram a gente, reuniu, sentamos e começamos a jogar. Joguei um banco imobiliário, brincar, tá? E quando eu vim para casa, eu comentei isso com a Carol. Falei assim, dentro dessa família, esse é um ponto que eu quero seguir. Que ponto é esse? É um ponto de comunhão, de sentar, de conversar, de brincar, de rir, de se divertir. Então, você como adolescente, você já precisa começar a identificar nisso. Eu sei que vocês estão num momento de construção. O que é esse momento de construção? Como até mesmo eu disse na classe com alguns. Hoje o pai de vocês está dando responsabilidade para vocês. Começando a dar responsabilidade. Arruma a cama, separa a roupa, lava uma louça, lava um banheiro. Responsabilidade. Mediante isso, é isso que vocês vão construir pro futuro de vocês, porque vocês vão ter a casa de vocês. Então, nós precisamos seguir esse caminho de quê? De fidelidade. Então, o tópico 2, ele está muito dentro disso. Como você em casa? Pensa agora. Eu sei como eu sou aqui, a minha esposa sabe. Eu sei como eu era quando eu era adolescente. Eu sei quais são as minhas dificuldades e quais são as minhas qualidades. Eu sei o que eu preciso melhorar e aquilo que eu consigo fazer com excelência para poder ter uma vida conjugal boa. Tá bom? Então vamos lá? Então vamos para o outro tópico. O último tópico aqui, 3. A mordomia
dos deveres familiares. Aqui o primeiro ponto, o papel dos pais. Segundo, maturidade. Terceiro, educação, amor. E o último, disciplina. Tá bom? Então vamos lá. Papel dos pais. Você um dia vai ser pai, um dia você vai ser mãe. Como você está retribuindo isso com seu pai e com a sua mãe? Pensa nisso. Maturidade. Lidar com a situação. Falar a verdade. Evitar não ter ciúme. Esses são pontos base para um bom relacionamento. Evitar mentiras. Isso tudo está dentro desse tópico aqui. Aqui tem um tópico que eu gostei bastante, que diz o seguinte: pais imaturos não saberão encaminhar seus filhos no caminho certo para o futuro. Muitos filhos inseguros, desobedientes, rebeldes e fracos na personalidade. Olha a responsabilidade que futuramente vocês têm. Olha como vocês sabem como a mãe de vocês conversa com vocês quando diz não pode, não faz, tira o celular, tira a internet, porque ela quer ver vocês crescerem. Não é algo que vocês devem discutir, e sim refletir. Por que ela fez isso? Por que isso está acontecendo? Porque eles são mais velhos, eles têm essa sabedoria. Então, a maturidade a gente também tem que absorver, porque vocês estão criando essa maturidade. Vocês estão desenvolvendo. E uma hora, isso vocês vão ter que praticar. Agora vocês estão o quê? Só exercitando uma coisinha ou outra, mas vai chegar um momento que isso vai ser cobrado. E se você não souber isso, vai gerar esses pontos aqui. Tá bom? O próximo, educação. Educação, eu fico feliz, não é algo que eu tenho dificuldade de identificar em vocês, por isso eu gosto muito de estar com vocês, que é o quê? Gente, um bom dia, uma boa tarde, olá. Na outra lição, o tio Maurício falou que é a questão de você parar perto de alguém da boa idade, perguntar se está precisando de alguma coisa, cumprimentar, dar um abraço, dar um beijo. Eu acho legal. Quando eu passo na rua, que eu encontro um de vocês me cumprimentam. Educação. Isso até dentro de casa se faz necessário. Acordou? Eu não gosto de acordar, não gosto de falar com ninguém. Tudo bem. Mas depois que acordar, que escovar o dente, lavar o rosto, tomar café, bom dia, tudo bem? Como é que você descansou? Conversa. Não tenha só educação externa. Não tenha só uma educação para as pessoas de fora. Tenha essa educação interna também. Tá bom? No tópico amor, eu quero ler um pedacinho desse texto com vocês, mas eu acho legal vocês lerem em casa. Que é 1 Coríntios 13. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se me faltasse amor. Eu amo esse texto. Ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, né, numa outra versão, se eu não tivesse amor, de nada serviria. O que ele está querendo dizer com isso? Não adianta você... Eu sou bom nisso, Robert. Eu me garanto aqui. Mas se você não tem amor... Robert, eu já falo em línguas. E, querido, e o amor ao próximo? Então, vocês precisam trabalhar cada vez mais o amor. Eu tenho um amigo que brinca muito comigo assim: Robert, eu te devo alguma coisa? Aí eu falo, não. Aí ele fala assim: que bom, que a Bíblia diz que a gente tiver que dever alguma coisa, que a gente deva o amor. Então, essa é uma brincadeira que ele sempre faz comigo, que eu gosto bastante, né? Vamos pro próximo tópico? Disciplina. Tudo na vida requer disciplina. Uma criança pequenininha, ela precisa ser o quê? Disciplinada, né? A criança, ela não tem muito conhecimento. Até mesmo vocês, como adolescentes, vocês estão sendo o quê? Disciplinado. Quando o pai ou a mãe diz, vocês não vão. Vocês hoje têm uma dificuldade de entender, mas lá na frente você vai entender que ele colocou esse ponto para poder disciplinar vocês. O que é disciplinar? Eu vi que aquele lugar não era bom.
Eu preciso que você entenda, que você acredite, que você escute, tenha uma boa percepção auditiva, que eu falei uma vez e a gente não precisa voltar nesse assunto. Então, quando o pai de vocês fala não, mas por que não? Eles podem dizer o motivo, como eles podem falar não. E você não vai entender, você vai ficar chateado, mas pode ter certeza do que eu estou falando. Pode passar tempo, você pode guardar isso durante um tempinho no seu coração. Mas um dia você vai entender que o que o seu pai fez e a sua mãe fez foi por amor a você. Tá bom? Então, amor e disciplina. O último tópico é um tópico que a gente precisa ter atenção. Papel do filho. Dos filhos que está aqui, né? No caso está no plural. A formação moral e espiritual dos filhos tem o seu suporte no modelo dos pais. Ah, Robert, só eu vou para a igreja. Meus pais ainda não vão. Então, você vai ser a referência dentro do seu lar, como um adolescente, para poder ganhar o seu pai, ganhar a sua mãe. Ah, só tá a minha mãe. Glória a Deus. Tira a sua mãe como referência. Eu acho tão legal, né, conversando com alguns adolescentes, quando eu vejo que a mãe trabalha no ministério, junto com a filha, junto com o filho, e vê essa entrosação, graças a Deus. Por isso que a introdução da lição vai dizer que a família e igreja, porque a igreja nos proporciona isso, trabalhar e estar junto. Então, você como filho, segue o exemplo da sua mãe na igreja, do seu pai na igreja, do seu tio, ou se você não tiver, tem o seu pastor, tem o seu líder, procure uma referência espiritual para você. A gente sempre vai identificar muito isso na Bíblia. Todos que cresceram tiveram referências espirituais. Tá bom? Então, vamos lá. Conclusão da lição. O cultivo da vida espiritual é indispensável dentro da família. Tá bom? Então, pessoal, concluindo essa lição. Nós, como mordomos da nossa família, nós devemos alimentar o nosso espírito. Ore pelos seus pais, ore pelos seus irmãos, pelos seus parentes. Construa esse relacionamento com Deus. Aquilo que você vê como dificuldade, Deus pode mudar, tá bom? Mas expresse isso com todos esses tópicos que nós estudamos hoje. Amor, fidelidade, maturidade, tá bom? Então, assim, que nós viemos pegar todo esse conteúdo e aos pouquinhos colocando em prática, para nós podermos ser referências espirituais, primeiramente dentro do nosso lar, tá bom? Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham gostado. Comente, curte e Deus abençoe, tá? Beijo, tchau.